Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, então, estamos reunidos para estudarmos a obra Consolador Prometido. Rogamos que o nosso Senhor Jesus nos conduza e que os amigos espirituais possam nos inspirar. Será lido pela nossa irmã Aramile. 98. Nos processos de cura, como deveremos compreender o passe? Emmanuel responde: assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Porque é muito comum o passista, ele dizer assim: eu estou exaurido. Eu apliquei o passe na pessoa, a pessoa tirou toda a minha energia. Isso é ridículo, isso não faz sentido, porque ele diz que é uma transfusão de energias psíquicas, não físicas. Então não é. E ele ainda coloca mais, com uma diferença. Ele fez a comparação do sangue, que os recursos do sangue, ele é limitado. Você vai retirar, tem um limite para você retirar. Ele diz: os orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Então não existe essa história, porque nós vamos incutindo coisas na doutrina que nós nunca lemos em lugar nenhum e nós vamos replicando isso. E as pessoas acabam acreditando que você vai aplicar passe, aí você fica exaurido, você fica cansado, esgotado. Aí o passista vem, volta para a sala do passe, para a sala de reunião e diz: me aplica um passe porque eu fiquei exaurido. Não, ele está obsidiado mesmo, entendeu? Ele está faltando estudo para ele entender realmente como é que ocorre o fenômeno, entendeu? Não existe isso, tá, gente? Como deve ser recebido e dado o passe? O passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior porcentagem de confiança, não só a quem o dá, como a quem o recebe. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. E realmente, se nós rodarmos o nosso Brasil, a massificação faz um passe cheio de estripulia. Toca, faz massagem nas... Eu fiz um que fazia massagem nas costas. Então ele diz que isso não é necessário. Então você vai inventando modismo. Traz um pouco da curandeira, da umbanda. E nós temos uma tendência muito grande a querer misturar espiritismo com candomblé, com umbanda, com a curandeira. São coisas absolutamente diferentes. Tanto é que nós dizemos assim: você é médio? Sou. Você tem que trabalhar. Se você não trabalhar, minha filha, você nunca vai ficar bem. Gente, isso fica muito bem dentro da cultura da umbanda e do candomblé. Você tinha que ir para o terreiro. Dentro do espiritismo isso não está escrito em nenhuma doutrina, em nenhum livro. O que está escrito bem claro é que nós temos que nos moralizar. Urgente. Então, o fato de eu ser médio ostensivo, eu devo trabalhar no bem. Em média, nós somos 24 horas todos os dias. Entendeu? Então, temos que nos libertar dessas crendices. Pergunta 100. A chamada benzedura, conhecida nos meios populares, será uma modalidade do passe? As chamadas benzeduras, tão comuns no ambiente popular, sempre que empregadas na caridade, são expressões humildes do passe regenerador, vulgarizado nas instituições espiritistas de socorro e de assistência. Jesus nos deu a primeira lição nesse sentido, impondo as mãos divinas sobre os enfermos e sofredores, no que foi seguido pelos apóstolos do cristianismo primitivo. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, dizia o apóstolo na profundeza de suas explanações.
A prática do bem pode assumir as fórmulas mais diversas. Sua essência, porém, é sempre a mesma diante do Senhor. Como o livro dos Espíritos diz, chama do que tu quiser, desde que tu entenda que quando você fala em alma do animal e alma do homem, são duas coisas opostas. Então, aqui ele está dizendo, olha, tu pode fazer o xilique que tu quiseres na hora que tu estiveres aplicando um passe. Desde que tu entenda que não é o xilique que vai fazer diferença, não é o sacolejar que vai fazer diferença, não é o esfrega que vai fazer diferença. É exatamente o quê? Sua essência, porém, é sempre a mesma diante do Senhor. Psiquismo, pensamento. Em verdade, tudo na vida, o que é avaliado é a intenção de quem faz. Tu pode estar dando aqui um prato de comida, mas vai ser avaliado, não é o ato de estar dando um prato de comida, é a intenção que está por detrás ao dar um prato de comida. Então não é o bem que eu faço, mas é a intenção com que eu faço. Às vezes, as pessoas nem carregam a intenção de fazer o mal, mas é como ela não pode ter, inconscientemente ela quer matar. Entendeu? Ela fica com aquela raiva porque não é ela. Tal qual você, por exemplo, hoje acontece muito isso nessas redes sociais. Você coloca uma posta lá beijando o amor da sua vida, que tudo é mentira. Mas você põe lá a criatura que está em casa, coitada, solteira, vê aquilo, calhadíssima, né? Ela fica, ela vibra, ela emite uma vibração ali, entendeu? Você está entendendo? Porque eu não tenho isso também. Então, eu vejo muito mais um sentimento aí, essa vibração da inveja. E às vezes é inconsciente, inveja amada, entendeu? Inconsciente. E ele percebe-se o quê? Que não só a sensibilidade, mas era uma criança muito sensitiva, entendeu? Muito sensitiva. E aí teria que fortalecer na oração, a proteção com o anjo da guarda, entendeste? Um tanto mais para ele, uma vez que ele era essa criança muito sensível às vibrações. E não é preciso nós irmos muito longe, porque o próprio planeta ele já carrega vibrações muito deletérias. Tem casos de pais que chamam muito palavrão dentro de casa. A criança recém-nascida ela tem uma tendência a adoecer muito por causa da vibração. Ninguém chama um palavrão pensando em Deus. E outra coisa, as palavras, a forma de nós falarmos denota um nível moral nosso. Você não vai ver um espírito superior com linguajar chulo. Então são situações, né? São várias situações mostrando essa fragilidade da criança. Então às vezes é interessante, se nós estivermos vivendo uma experiência dessa, prestar atenção. Normalmente isso acontece com qual pessoa? Entendeste? Com qual pessoa? Tal qual às vezes você leva uma pessoa em sua casa e mata uma planta. Não é que a pessoa é má, mas a pessoa tem uma vibração diferenciada. Você vai olhar, a planta está arriada. Entendeu? 101. Porque não será permitida às entidades espirituais a revelação dos processos de cura da lepra, do câncer, etc. Antes de qualquer consideração, devemos examinar as leis das provações e a necessidade de sua execução plena. Na própria natureza da Terra e na organização de fluidos inerentes ao planeta, residem todos esses recursos, até hoje inapreendidos pela ciência dos homens. Jesus curava os leprosos com a simples imposição de suas mãos divinas. Quer dizer que esse recurso, nós ainda não sabemos, ainda não foi apreendido, ainda não foi captado pela ciência dos homens. O plano espiritual não pode quebrar o ritmo das leis do esforço próprio, como a direção de uma escola não pode decifrar os problemas relativos à evolução dos seus discípulos. Além de tudo, a doença incurável traz consigo profundos benefícios, que seria das criaturas terrestres sem as moléstias dolorosas que lhes apodrecem a vaidade. Até onde poderiam ir o orgulho,
e o personalismo do espírito humano, sem a constante ameaça de uma carne frágil e atormentada. Observemos as dádivas de Deus no terreno das grandes descobertas, mobilizadas para a guerra de extermínio, e contemplemos com simpatia os hospitais isolados e escuros, onde tantas vezes a alma humana se recolhe para as necessárias meditações. Então, quando ele diz aqui que esses recursos que já tem na própria natureza ainda não foram compreendidos pela ciência dos homens, é porque nós ainda não temos também adiantamento moral para isso. E aí ele faz a comparação com Jesus, né? Jesus curava os leprosos com a simples imposição de suas mãos. Ele diz assim, na própria natureza da Terra e na organização de fluidos inerentes ao planeta, residem todos esses recursos, até hoje, residem todos esses recursos, vírgula, até hoje inapreendidos pela ciência dos homens. E os recursos, ele está dizendo aqui que os recursos para a cura das moléstias está na própria natureza do planeta, mas que nós ainda não descobrimos. E que não o plano espiritual, ele diz depois, não pode quebrar o ritmo das leis do esforço próprio. Então aí ele fala aí, olha, fala isso, que não pode quebrar a lei do esforço próprio, assim como a direção de uma escola não pode resolver os problemas relativos à evolução dos seus discípulos. Cada um tem que ir pelo seu esforço. E além do mais, ele diz que as moléstias, as doenças, ela tem o seu valor, né? E ele questiona: que seria dos homens se os nossos corpos não apodrecessem e não fossem frágeis? E outra coisa que ele diz, que seria também quantas dádivas de Deus no terreno das grandes descobertas foram mobilizadas para a guerra de extermínio. Então, que ainda, por conta do nosso adiantamento moral, ainda precisamos dos hospitais isolados e escuros, como fala aqui, que às vezes a gente só sossega com uma doença, né? Porque a própria patologia, ela é um resgate. Nós vamos ver muito isso na obra Ação e Reação. Aquele caso do jovem que ele matou o irmão, já não era jovem, era um adulto, pegou estaca e perfurou os pulmões do irmão, que era doente mental, só para ficar com a herança. Uma vez ele, o assassino reencarnado, depois de sofrer muito no mundo espiritual, ele solicitou que ele passasse pelas dores que ele fez com que o irmão passasse. Então ele adquiriu o quê? Tuberculose. Os bacilos perfurando todos os 2 pulmões dele. Entendeu? Então, aí nós vamos ver a enfermidade num processo de expiação. Então, se nós tirássemos a tuberculose, como é que o cidadão ia viver a experiência? Ia esperar uma outra pessoa furar os pulmões? Então, não é assim. Então, a própria patologia já é uma forma da criatura resgatar. Então, a hanseníase, você apodrecer vivo, você vê todos os seus membros atrofiando, isso, ficar cego, você vê a beleza destruir, acabar, você ser uma pessoa totalmente assim isolada de uma sociedade, é uma dor física, emocional e moral, é um processo expiatório. Então, durante muito tempo foi necessário para muitas almas. Hoje, então, o que nós vamos percebendo? O tempo vai se passando e as expiações, elas vão se tornando agora muito mais de ordem moral do que de ordem física. Então, hoje nós temos já a cura para a hanseníase, hoje já temos a cura para a tuberculose, temos a cura para a rubéola, temos a cura para uma série de enfermidades que acabou matando multidão, matou multidões mesmo. E é tão interessante que ele diz assim, olha, a doença incurável traz consigo os profundos benefícios. Uma tuberculose, uma hanseníase, você ainda precisa de um agente para transmitir. E um vitiligo? Emocional, né? E um vitiligo que é assim, de ordem que diz assim, idiopática. Não sabe de onde vem, a pessoa começa
né? Um pênfigo, né? Então, é como ele diz aqui, traz consigo profundos benefícios. Às vezes a gente, e ele fala aqui, né? Que seria das criaturas terrestres sem as moléstias dolorosas que lhes apodrecem a vaidade. Apodrece a vaidade. Porque normalmente quando apodrece a vaidade, normalmente quando uma pessoa é muito vaidosa, muito orgulhosa, que a patologia bate na porta dela, a primeira coisa que ela faz é abaixar a ponta do nariz. Porque ela percebe que ela não é Deus. Aí ele diz, né? Os hospitais, olha, eu acho tão bonitinho que a alma humana se recolhe para as necessárias meditações, para se refazer. A gente consegue entender isso quando bate na casa do vizinho. Quando bate no nosso, a gente se desespera. Né? Bate no vizinho, a gente não. Quando bate, a gente esquece isso tudinho. Por que comigo, Senhor? Uma vez eu conversei com uma moça, ela tinha vitiligo, ela era morena e começou o vitiligo assim no rosto. Ela ficou igual uma vaca malhada mesmo. Ela disse que para ela não parecia nada, mas quando apareceu a primeira no rosto, ela disse que foi uma coisa desesperadora. A gente não tem ideia de ver como mexe o emocional. Imagina uma mancha branca que um dia está aqui, outro dia está aqui, está aqui, está aqui. E o vitiligo não pega uniforme, né? É aquelas placas, e quando você vê a pele fica muito áspera. Então ela disse assim que no primeiro momento ela teve vontade de morrer. Então, e aí é como ele diz assim, é para ter um apodrecer da vaidade mesmo. Porque a gente sabe que esse corpo ele não é eterno, mas a gente vive como se não fosse perdê-lo nunca. Ama demais, né? Isso também pode ser não só um processo expiatório, mas um processo de maturidade espiritual, né? É aquela coisa assim, olha, tu vais passar por uma prova onde tu vais aprender a valorizar muito mais a alma do que o corpo, porque tu vai ver o corpo se deteriorar, tu vai ver o corpo se transformar, tu vai ver o corpo se destruir, tu vai deixar de amar a forma para aprender a amar a essência. Às vezes são provações realmente que fazem com que a gente amadureça muito. 102. Podem os espíritos amigos atuar sobre a flora microbiana nas moléstias incuráveis, atenuando os sofrimentos da criatura? As entidades amigas podem diminuir a intensidade da dor nas doenças incuráveis, bem como afastá-la completamente, se esse benefício pudesse ser levado a efeito no quadro das provas individuais, sob os desígnios sábios e misericordiosos do plano superior. Eu me lembrei que o irmão X, que é Humberto de Campos, ele conta uma história que eu vou contar nas minhas palavras, tá? Um anjo estagiário foi no hospital, né? E aí tinha muita gente sofrendo, ele ficou conduído, aquelas pessoas tão boas. E aí ele passou a noite nesse hospital e foi diminuindo a dor de um, sanando a dor de outro, não sei o quê. Aí ele voltou lá pro chefe dele para dizer, né? Olha, Asclépio, já fiz, beleza, o meu plantão lá no hospital. Ele, o que você fez? Ajudei todo mundo. Estava todo mundo sofrendo lá, ajudei, tá todo mundo bacana. Ele, meu filho, por que você fez isso? Mas ele estava sofrendo, olha, prometeram que nunca mais isso, nunca mais aquilo, que iam mudar de vida, não sei o quê. Aí o anjo mais elevado disse, vamos voltar lá para você ver. Aí todas as dores, um que estava lá, eu vou pegar aquele que está me devendo, ele vai ver só, eu vou voar na goela dele, o outro, não sei o que, a minha mulher, ela vai ver só quando eu chegar em casa. Então tudo aí o anjo, o aprendiz, olhou e viu e disse, é mesmo, volta das dores. Né? Com dor a gente faz esse exercício, como disse a tia, o exercício da humildade, o exercício, e ele diz aqui, né, que eles fazem, se esse benefício puder ser levado a efeito, se for necessário, se for bom, a espiritualidade, Deus não quer que a gente sofra. É uma escolha que a gente faz pelo processo de vida que a gente leva. Por isso que ele usou o termo aqui, ó.
as entidades amigas podem diminuir a intensidade da dor na doença, bem como afastá-la completamente. Aí ele diz, se esse benefício puder ser levado a efeito no quadro das provas individuais, sob os desígnios sábios e misericordiosos do plano superior. 103. No tratamento ministrado pelos espíritos amigos, a água fluidificada para um doente terá o mesmo efeito em outro enfermo? A água pode ser fluidificada de modo geral em benefício de todos. Todavia, pode ser em caráter particular para determinado enfermo e, neste caso, é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. Então você pode, por exemplo, num estudo em grupo, você coloca ali uma garrafa, depois distribui na palestra pública. Pode ser feito isso? Pode ser feito. Mas se eu estou com uma patologia em particular, seja de ordem física, seja de ordem emocional, seja de ordem espiritual, eu posso trazer minha garrafa, até mesmo para um estudo como esse. Coloco o meu nome na garrafa, porque espírito não adivinha. Coloca meu nome na garrafa e deixo ali para fluidificar. Posso colocar aqui na mesa, não tem problema. Terminou, eu pego minha garrafinha, porque o medicamento específico para a minha problemática vai estar lá dentro. E aí eu levo para minha casinha, entendeu? Não importa se o vidro é preto, branco, azul, amarelo, verde, com tampa, sem tampa. O que importa é que ele esteja higienizado, limpo. Isso é importante, né? Limpo, senão ainda tem que filtrar, dá mais trabalho, tirar as bactérias todinhas, né? Então traga pelo menos higienizado e limpo. 104. Existem condições especiais para que os espíritos amigos possam fluidificar a água pura, como sejam a presença de médios curadores, reuniões de vários elementos, etc, etc? Aí ele responde, a caridade não pode atender a situações especializadas. A presença de médios curadores, bem como as reuniões especiais, de modo algum podem constituir o preço do benefício aos doentes, porquanto os recursos dos guias espirituais nessa esfera de ação podem independer do concurso medianímico, considerando o problema dos méritos individuais. Tipo assim, para fluidificar tem que ter um médio, aí um médio fica aqui, porque tem que ser misto, não existe isso. Não é necessária a presença de nenhum médio para fluidificar uma água, e nem de nenhum recurso externo. Às vezes a água da nossa casa é fluidificada. Eu tive uma experiência quando eu era criança, a mamãe vinha para a federação e eu criança também, acompanhava, ficava pulando de um banco para o outro. Mas o melhor daquela palestra era a água de coco que serviu no final. Era água de coco, para mim era água de coco. O sabor era de água de coco, eu adorava aquilo ali. Nunca comentei, obviamente, isso com ninguém, porque eu acreditei a vida inteira que aquilo era água de coco. E eu fazendo evangelho lá, já muitos anos atrás, eu faço sol no meu quarto, o Vinícius bateu na porta e disse assim, ele devia ter 5, 6 anos no máximo. Tia, a senhora tá fazendo, como é que ele falou? A senhora tá rezando? Eu disse, tô, meu filho, posso ficar com a senhora? Claro, ele já sabe, né? E aí ele entrou, aí eu já coloquei, esse aqui é o copo da titia com a água, e esse aqui é o seu copo com a água fluidificada, ou seja, já dei a dica para o mundo espiritual, entendeu? Esse aqui é o meu e esse aqui é o do Vinícius. Aí já fiz uma adaptação no evangelho, porque já seria evangelização infantil, porque eu tinha uma criança dentro, então já fiz uma adaptação. Terminou aquele material, fizemos a prece, agora vamos tomar nossa água. Eu tomei minha água com gosto de remédio. E o Vinícius virou. Quando chegou no finalzinho, assim, ele sacudiu para cair a última gota. E eu fiquei olhando aquilo. Ele disse, Só que ele já disse, igual água de coco. Achei tão lindinho, porque ele sabia que não era água de coco, que ele viu de onde eu tirei, entendeu? Mas ele falou, igual água de coco. Tudo é que ele sacudiu. E aí eu acionei exatamente quando eu era criança, que ia para a Federação Espírita do Amazonas. Nós vamos percebendo o recurso que a espiritualidade utiliza, com a criança em particular. 105. O fato de um guia espiritual
receitar para determinado enfermo é sinal infalível de que o doente terá de curar-se? E a resposta: o guia espiritual também é um irmão e um amigo, que nunca ferirá as vossas mais queridas esperanças, aconselhando o uso de uma substância medicamentosa, sugerindo, essa ou aquela providência. Ele cooperará para as melhoras de um enfermo e, se possível, para o pleno restabelecimento de sua saúde física, mas não poderá modificar a lei das provações ou os desígnios supremos dos planos superiores, na hipótese da desencarnação, porque, dentro da lei, somente Deus, seu Criador, pode dispensar. Então não tem como mudar, né? Se vai ter que desencarnar, vai desencarnar. Eu me recordo, há muitos anos atrás, eu acompanhei um caso de um jovem rapaz, vai ser uns 30 e poucos anos, e ele era soro positivo, e naquela época que ainda não existia tratamento. Então, a desencarnação era muito dolorosa, né? E nós fomos acompanhando, fizemos o evangelho a primeira vez, a solicitação da família, e eu olhei para ele, os olhos dele bem azul. Eu olhei para ele e disse assim: até a próxima semana, nós vamos voltar para fazer o evangelho, pode? Ele disse: claro. Aí eu saí e vi aquela voz: não terá a próxima semana. No dia seguinte ele desencarnou, né? E não tem como. Você leva a palavra, você leva o consolo, você leva o alívio, você leva a preparação para o mundo espiritual. Mas se tiver de desencarnar... Eu tive uma outra experiência também aplicando passe muito interessante. O senhor também já numa situação moribundo. E aí eu pedi para que a família, para que a esposa ficasse, e a filha também ficou. Eram espíritas. Eu comecei a aplicar o passe de olhos abertos, olhando para ele. Fui aplicando e eu fui percebendo que ele foi abrindo os olhos. Ele foi abrindo os olhos e eu só comigo: o senhor não vai me desencarnar agora. Isso não vai ficar bom para mim. É assim. Não, ele foi justo: não me desencarna agora. A pessoa, hein? Aí ele gritou: mamãe. Ele viu a mãe dele. Ele já era um senhor de idade. De poxa, faz tempo que sua mãe não encarna, hein? Ele já era um senhor de idade. Mamãe. Não, depois que eu pensei, na hora eu me emocionei. Todo mundo dentro da sala se emocionou muito. E você vê a facilidade. Então, de certa forma, o passe auxiliou no desprendimento. 2 dias depois ele desencarnou. Então, ele cooperará para as melhoras do enfermo. E assim, porque, pegar esse exemplo da tia, né, que deu passe, na outra semana não voltou mais, o outro 2 dias depois morreu. Tiveram mais casos. Somos nós que damos muito valor ao corpo. E o passe não é para o corpo. É uma transfusão de forças psíquicas e espirituais. Então é para o espírito. O mais importante é para o espírito. Agradecemos então aos amigos espirituais por mais essa atividade de estudo.